partir de agora, Jesus, o resgate de sangue. Produção Projeto Semear. Diretor de cena Marco Antônio Walter Rosas. Pesquisa Roberto Marcondes. Roteiro Roberto Marcondes e Marco Antônio Walter Rosas. Gravação e mixagem Luzimar de Oliveira. Gravado nos estúdios da Rádio Itatiaia, Belo Horizonte. Elenco: Andréia Santos, Marta e Anjo, Antônio Carlos Abreu, tentador e endemoniado de Gadara, Antônio Cardoso, João Batista e João, Jefferson Regis, Tiago, Mateus e Caifás, Joemerson Fagundes, Pôncio Pilatos, Felipe, José Paulo de Souza, Nicodemos e Simão, Marcelo Luquezzi Rocha, André, Marco Antônio Walter Rosas, um dos discípulos de Emaús, Marta Marina Guimarães, viúva, Rosane Dias Gonçalves, Maria Madalena e esposa de Pôncio Pilatos, Roberto Marcondes, Jesus de Nazaré, Uriel Rossanto, Pedro, Zélia Pastor, Maria. Participações especiais: Dircélia Lynch, Sabrina Luquezzi, Vicência Lacerda, Marina de Abreu, Cláudia Lacerda, Ilma Brécia, Alfeu Henriques. Agradecemos o apoio e incentivo de Cláudia Marcondes, Sônia Marília Braga, Rosimeire Lilian Garcia, Daniel Barros, a cantora Ilma Brécia e o violonista Sérgio Marques. Alguns dias após a ascensão de Jesus Cristo, alguns dos seus principais seguidores, inclusive algumas mulheres, se encontraram para relembrar do tempo em que andaram e conviveram com o seu grande, maravilhoso e inesquecível amigo, Jesus de Nazaré. Jesus, o resgate de sangue. Desde a queda do homem no jardim do Éden, é que Jesus nos foi prometido como Redentor. Todos os profetas, desde os pais de nossos pais, apontaram para Jesus Cristo como sendo aquele que pagaria o preço do pecado. Nosso Senhor Jesus veio para dar a sua vida em nosso resgate. Não é difícil a gente entender isso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o seu descendente. Você ferirá a cabeça da serpente e ela atingirá o seu calcanhar. Esta é a primeira referência feita ao necessário Redentor, capaz de, com a entrega da sua vida, pagar a pena do pecado, que é a morte. Foi assim que começou a história. O homem se desviou de Deus e mereceu morrer. E Jesus já estava na história. Jesus foi o necessário Salvador, o Redentor, capaz de pagar a pena do pecado com a entrega de sua vida. Sem Jesus, hoje você estaria condenado à morte eterna. Jesus, o eterno Filho de Deus, se encarnou como homem. Ele é Deus conosco, vindo a este mundo mau e condenado, como dom gratuito de Deus, dando ao homem a opção de se salvar eternamente. É, Pedro, isso é que é amor. E quando nasceu Jesus? Nasceu no tempo de Herodes, em Belém da Judéia. Jesus Cristo foi designado para ser rei sobre todas as nações e nasceu milagrosamente de uma virgem. A história de Jesus é a história da salvação dos pecadores. Ele veio do céu para salvar uma raça sem esperança por causa do pecado.
Mas ele nunca conheceu o pecado. Foi em tudo perfeito, jamais deixou de ser divino. Foi para nos salvar que tornou-se homem e veio nascido de uma mulher. É por isso que viveu entre nós. Foi amigo nosso, nós, os pecadores. Ele se identificou com a gente e muito mais que isto, veio para morrer por nós. Tudo já estava escrito. O homem pecado, porque rompeu com Deus, andava perdido. Quem o anunciou foi João Batista, o profeta João Batista. Andava pelos desertos, pelas vilas, estradas longas, pregando o arrependimento. Arrependei de seus pecados, porque está próximo o reino dos céus. Raça de víboras! Quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas. Não tentem escapar assim pensando: nós estamos salvos porque somos judeus. Somos descendentes de Abraão. Isso não prova nada. Deus pode até transformar essas pedras aqui em judeus. E agora mesmo, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista censurou a hipocrisia daqueles homens que aparentavam bons frutos, mas não tinham um coração arrependido e transformado pelo poder de Deus. Parecer bom não prova nada. Precisa haver um arrependimento sincero e genuíno. É, Maria Madalena, diferente de todos os mestres, o ensinamento de Jesus é a proclamação de si mesmo como eterno Filho de Deus e Salvador dos homens, o eterno Filho de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus não deixou dúvida de que o destino de cada homem depende de uma atitude pessoal para com ele e para com suas palavras. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sozinho a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse terá salvo sua vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria alma? E aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier em glória. E ele veio entregar a sua vida em favor de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não é apenas um operador de milagres. Ele é o Messias, ele é o próprio Filho de Deus, a quem toda a autoridade foi entregue, tanto aqui na terra como lá no céu. Jesus é o Messias, o Redentor do homem. As tentativas que muitos fizeram para provar o contrário, falharam completamente. Só na vida de Jesus é que vemos o Deus vivo. Pedro, você poderia dizer-me quando esse povo passou a identificar Jesus como Filho de Deus? Foi quando Jesus tinha atingido o ponto máximo de sua vida. Acho que tinha 30 anos. Ele partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem falei e vocês se lembram, eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas este é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vi o Espírito Santo descer do céu e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vê descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu de fato vi
e sou testemunha que ele é o Filho de Deus conosco na terra. Esse é o meu filho amado em quem me alegro. E depois? Depois Jesus foi para o deserto da Judéia jejuar 40 dias e 40 noites. Lá é que foi tentado pelo diabo. Venceu o abismo, venceu a morte. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces e não caia. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Contempla a terra, todos os reinos do mundo, a glória do mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Saia já daqui, Satanás, porque está escrito: adore somente ao Senhor teu Deus, só a Deus preste culto. Jesus venceu a batalha contra o diabo usando como arma a palavra de Deus, as Escrituras. O real Filho de Deus e servo fiel venceu essa batalha. Satanás se foi. Os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Tendo triunfado aos ataques do diabo, é que Jesus deu início ao trabalho que veio fazer aqui no meio de nós. Ele escolheu aos que iam ajudar a história, os que iam auxiliar a história dos homens. Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Daí começaram os milagres. Eu me lembro muito bem. As curas, a libertação do nosso povo, da nossa raça. A luz começou a brilhar no meio das trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse que nós que cremos nele somos luz e somos sal. Interessante. Luz e sal. Nós poderemos então iluminar os caminhos daqueles que estão perdidos e dar sabor aos que vivem uma vida amarga ou sem sabor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alguma coisa, mas no alto ilumina todos que se encontram na casa. Assim também deixe brilhar a luz que há em vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Estamos apresentando Jesus, o resgate de sangue. Voltamos a apresentar Jesus, o resgate de sangue. Senhor, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são prova suficiente disto. Nós sabemos, Senhor, por seus milagres. Nicodemos, ouça. Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? O que quer o Senhor dizer com isso? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Ora, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Os homens só podem reproduzir a vida humana, mas o Espírito Santo dá a vida nova que vem do céu. Nicodemos, não fique admirado.
O que importa é que todos têm de nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai depois, assim é com o Espírito. Nós não sabemos qual é a próxima pessoa a quem ele concederá esta vida no céu. O que quer dizer, Senhor? Você é um famoso mestre dos judeus e ainda não entende estas coisas? Em verdade, eu digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, vocês não aceitam meu testemunho. Mas se vocês não creem em mim nem quando eu falo sobre as coisas que acontecem aqui entre os homens, como é possível vocês crerem se eu falar das coisas que estão acontecendo no céu? Pois somente eu, o Messias, vim à terra e voltarei outra vez para o céu. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também eu devo ser levantado numa cruz, para que todo aquele que crer em mim tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o Filho dele para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Não há condenação eterna para aqueles que confiam nele como Salvador. Mas aqueles que não confiam nele já foram julgados e condenados por não crerem no único Filho de Deus. A sentença deles está baseada neste fato. A luz do céu veio ao mundo, porém eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles odiavam a luz celeste porque queriam ficar nas trevas. Ficaram longe da luz, com medo dos seus pecados serem revelados e eles castigados. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que todo mundo veja que eles estão fazendo a vontade de Deus. Este é o verdadeiro Salvador do mundo. Ele é Jesus, que revelou seu poder divino sobre a natureza. Vamos atravessar para o outro lado do lago. Vamos, Senhor! Para o outro lado do lago, Senhor. Senhor! O temporal, Senhor! Jesus está dormindo! Jesus! Senhor! Vamos morrer todos! Mestre! Estamos morrendo! Mar, acalma, emudece. Medrosos, inseguros, por que vocês são tão tímidos? Em quem depositam fé? Mas como? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus mostrou seu poder. Ele mostrou seu poder. Aos que andaram com Jesus são testemunhas. Quem anda com ele, nada precisa temer. Nada precisa temer. Eu vi em minha vida grandes vendavais, Tiago. Eu vi, no oceano da minha vida, as ondas se levantaram bravias. Aflições, preocupações, as dores me atingindo forte. Eu sou fraco. Eu mesmo neguei Jesus 3 vezes. Mas a vitória veio a mim. Foi pela fé que suportei os vendavais. O poder do Senhor atuou no barco da minha vida.
Você precisa saber tudo que eu sei sobre ele. Não sei se consigo falar sem embargar as palavras. De qualquer modo, a vitória do Senhor inundou de alegria o barco da minha vida. As ondas têm se levantado sempre. Mas agora é diferente. Como é diferente. Eu sei que Jesus está comigo. Por isso eu não preciso temer nada. Nada mesmo. Se lembra quando fomos para a terra dos Gadarenos, João? Ah, sim, me lembro. Quanta coisa aconteceu naquele dia. O homem possuído pelos demônios, o que vivia entre as sepulturas. Se lembra? Ninguém podia sequer passar por aquele caminho. Ninguém. Que temos com você, ó Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar fora do tempo? Se você vai nos expulsar deste homem, manda-nos para aquela manada de porcos. Estão se atirando no abismo! Estão se atirando montanha abaixo nas profundezas do mar! Os porcos! Uma manada inteira está se atirando na água e se matando! Que homem é esse que tem autoridade sobre os demônios e os expulsa com tanto poder? Que homem é esse, se não um filho do Deus vivo que veio curar doentes e salvar pecadores? Que manso respira a paz e em guerra contra as trevas é uma pessoa com toda a autoridade e todo o poder. Jesus, Jesus. Saia já daqui! Olha o que você fez conosco! Não percebe o prejuízo que nos deu? Fora! Fora! Saia, vai embora! Ai, vai embora! Sai daqui! Aqueles homens ficaram tristes por causa do prejuízo material causado pela morte dos 2.000 porcos e eram incapazes de enxergar a libertação espiritual daquele homem. Senhor, deixe-me segui-lo. Vai para a sua casa e diga o que o Senhor fez por você. Senhores, viram quem está na cidade novamente? Jesus de Nazaré! Está em Cafarnaum novamente, Jesus? Está logo ali, na porta da casa dos parentes daquele paralítico. Parece que estão trazendo o rapaz para que Jesus o veja. Eu quero ver de perto o que dirá Jesus ao ver o rapaz. Licença, licença. Calma, eu também quero ver. Tem bom ânimo, meu filho, porque eu já perdoei os seus pecados. Esse homem está blasfemando. É blasfêmia! Ele está dizendo que é Deus! Blasfêmia! 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 Por que vocês estão com esses pensamentos tão ruins? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados é que eu ordeno. Levanta, toma o seu leito e vai para a sua casa. A gente conhece esse rapaz. Incrível! Ele está andando. Oh, que maravilha! Vejam, eu estou curado. Eu estou andando, eu estou andando. Ele nos espanta! Que amor tem esse homem que perdoa pecados? Que homem é esse que faz com que de novo nos relacionemos com Deus? Que homem é esse? Que homem é esse? Jesus, Jesus.
cidade de Naim. Vocês se lembram? Vamos, conta! A mim interessa ouvir. Eu vi tudo que você viu. O quê? O enterro do filho único da viúva. Ela desconsolada chorava, e choravam todos os que iam com ela. Jesus chegou, suavemente disse: Não chore. Meu filho está morto, Senhor. Jovem, eu ordeno, levanta. Inacreditável! Levantou-se e pôs-se a falar. Que homem é esse? Que com autoridade ressuscita os mortos? É o Senhor da vida e da morte. Que homem é esse que tem poder sobre o destino eterno da humanidade? Que homem é esse que prega leis de amor com domínio sobre o reino? Que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Um dia ele nos ensinou os princípios do seu reino. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles, quando por minha causa forem injuriados e perseguidos, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijem e alegrem, porque é grande o galardão de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os humildes de espírito aguçam seus ouvidos para aprender do Senhor. Os que choram pelos seus próprios pecados são consolados. Os mansos amam a vontade de Deus. Os que têm fome e sede de justiça buscam a santidade. Os misericordiosos se compadecem do seu próximo. Os limpos de coração imitam a Deus. Os pacificadores têm paz com Deus. Os perseguidos sofrem por amor a Cristo. Estamos apresentando Jesus, o resgate de sangue. Voltamos a apresentar Jesus, o resgate de sangue. Agradeço ao Senhor por ter vindo em minha modesta casa jantar. Jesus, bem, esta mulher é de má reputação. Está aqui, mas não é nada minha. Mulher, vamos, saia daqui. Eu estou mandando, saia daqui, mulher, vamos, saia. O que está fazendo com esse jarro de alabastro que guarda tão caro perfume? O quê? Vai lavar os pés de Jesus? Jesus, não permita isso. Essa mulher está completamente louca. Não permita isso, Jesus.
Como pode você também permitir que ela lave os seus pés? Absurdo! Certamente o Senhor não é profeta. Essa mulher é uma prostituta e o Senhor a deixa tocá-lo? Não, não. Certamente o Senhor não é profeta. Simão, ouça bem o que eu vou lhe contar. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas e o outro apenas 50. Não tendo os 2 credores com o que pagar, perdoou os 2. Qual dos 2, portanto, amará mais? Eu suponho que aquele a quem mais perdoou, Senhor. Você jogou bem. Está vendo esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não para de beijar os meus pés. Por isso digo a você: perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Filha, perdoados estão os seus pecados. Que homem é esse que até perdoa pecados? A sua fé te salvou. Vá em paz. Vocês se lembram? Primeiro ele subiu ao monte, orou a Deus por toda a noite. Depois voltou e nos escolheu como seus principais seguidores. Que privilégio! E Jesus nos escolheu. Eu, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Eu, Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, e Judas o Iscariotes. Judas o Iscariotes. É, Pedro. E Jesus nos preparou como era preciso. Foi nos ensinando como ser seus apóstolos, seus enviados. Ele não se deixava intimidar pelos seus inimigos. Entre os governantes judeus e fariseus, com seus muitos milagres de curas e outras manifestações do seu poder, Jesus tornou-se muito popular entre o povo da Galileia. Essa popularidade atingiu seu ponto máximo no milagre da multiplicação dos pães para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Senhor, é deserto este lugar, solitário, longe de tudo, e já é avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos e arredores, nas aldeias, comprem para si o que comer. Dai-lhes vocês mesmos de comer. Iremos gastar 50 moedas para dar de comer a essa gente? Assentem-se em grupos sobre a relva. Vamos, vamos. Dividam-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Nós vamos morrer de fome? Mas o que pretende o mestre pedindo que nos assentemos em grupos de 50? Afinal, com 5 pães e apenas 2 peixinhos de nada. Olhem só, o mestre tomou os pães e os peixes. Que homem é esse que toma 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoa? O que ele pretende com isso? Olha só, Agora ele parte os pães e os peixes e os dá aos seus discípulos para que distribuam. todos estão comendo e se fartando, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Não posso crer, mesmo tendo visto. Pois eu digo que todos devem acreditar. E essa é prova clara de que Jesus estava cheio do poder de Deus. Fez com que a multidão resolvesse coroá-lo rei. E Jesus retirou-se outra vez para o monte. E lá fez aquela pergunta que marcou nossas vidas. Quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas vocês que estão comigo,
Quem dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou dar a você as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muitos pensam erradamente que a pedra sobre a qual foi edificada a igreja sou eu, Pedro. Mas não, a pedra que vive é rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus é Jesus. Naquela hora que nós o reconhecemos pela revelação do Espírito Santo ser Jesus, o Messias, o Salvador da alma do homem. E Jesus, com grande determinação, nos preparou para o terrível choque que nos aguardava em Jerusalém. Jesus usava as horas do dia ensinando como deveríamos agir para alcançar vitórias. E nós, seus seguidores, não precisávamos temer coisa alguma. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E sua revelação culminou em sua transformação no monte, quando eu, Tiago e João, os mais íntimos, vimos Jesus em sua divina glória. Ele foi se transformando diante de nós. Seu rosto resplandecia como o sol. Suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Permitido curar no sábado. Qual de nós deixaria de salvar um filho se um deles caísse num poço ou tivesse se afogando mesmo em dia de sábado? Tentaram de todas as maneiras apanhá-lo em alguma armadilha para diminuir sua contínua influência sobre o povo e para encontrar um motivo para entregá-lo às autoridades romanas. Queriam matá-lo? Queriam acabar com ele? Escribas e fariseus passaram a provocar questionamento com o mestre, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com a intenção de tirar de suas palavras motivos para o acusar. Ele andava livre, solto como presa que não teme o caçador. Despreocupadamente, passivo, como o rei ele andava. Eu me lembro, João. Todas as suas advertências dirigidas contra os seus inimigos e todo o seu poderoso ensinamento pretendia levar essa gente à mudança de coração. Todas as suas obras, curando enfermos e até ressuscitando mortos, tão somente inflamavam ainda mais os fariseus, os escribas e outros líderes judeus, com um ódio ainda mais intenso contra Jesus. Que homem é esse que prega o bem e gera em alguns tanto ódio? Jesus. O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Vocês nada sabem, nem sabem que convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha morrer toda a nação. Jesus entrou abertamente em Jerusalém, montado em um jumentinho. Você é o rei!
aproximava e Jesus expôs a hipocrisia dos religiosos. Vocês pensariam que esses líderes dos judeus e esses fariseus são Moisés pela maneira como eles continuam fazendo tantas leis. Pode ser muito correto fazer o que eles dizem, mas acima de qualquer outra coisa não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas impossíveis que eles nem tentam observar. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles fingem ser santos, levando nos braços grandes caixas de orações com versículos das Escrituras dentro e alongando as barras memoriais dos seus mantos. E como gostam de tomar os primeiros lugares nos banquetes e nos bancos reservados nas sinagogas. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas ruas e gostam de ser chamados de mestre. Ai de vocês, fariseus, e de vocês, demais líderes religiosos, fingidos. Pois vocês não deixam os outros entrarem no reino dos céus, nem vocês mesmos entram. Vocês parecem ser santos, com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto estão expulsando as viúvas das casas delas. Fingidos. Sim, ai de vocês, fariseus e demais líderes religiosos, pois dão o dízimo até a última folha de hortelã, mas se esquecem das coisas mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Guias de cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, fariseus e líderes religiosos fingidos, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte de fora da taça, mas o interior está imundo de exploração e de cobiça. Limpem primeiro o interior da taça, e então ela inteira ficará limpa. Ai de vocês, fariseus e líderes religiosos, vocês são como belos túmulos, cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e pecados. Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Oh, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, que apedreja todos aqueles quem Deus envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e esta cidade não me quis permitir. E agora sua casa é deixada ao abandono. Pois eu digo isso a vocês: nunca mais me verão outra vez, enquanto não estiverem prontos a receber aquele que Deus enviou a vocês. Estamos apresentando Jesus, o resgate de sangue. Voltamos a apresentar Jesus, o resgate de sangue. E nos advertiu a respeito dos dias maus que se aproximavam, o que esperava o mundo e a igreja dos últimos dias. Não deixem que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo que são o Messias e que chegou a hora, mas não vão atrás deles. E quando vocês ouvirem o começo de guerras e de revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não virá logo em seguida, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverão grandes terremotos, fome e epidemia de doenças em muitas terras, e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição.
e por causa do meu nome, vocês serão arrastados para os templos e prisões, levados diante de reis e governadores. Porém, como resultado, o Messias será grandemente conhecido e respeitado. Portanto, não se preocupem com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei palavras adequadas e uma tal sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de responder. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos trairão vocês, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos. E todo mundo odiará vocês, porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá um fio de cabelo de suas cabeças. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo me verão chegar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Enviarei meus anjos com o som de poderoso toque de trombeta, e eles reunirão meus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e dos céus. Na véspera de Jesus se entregar por amor a toda a humanidade perdida, pagando com a sua própria vida o preço do nosso resgate, Jesus dá uma lição de humildade, lavando os pés dos discípulos. Mestre, o senhor não deve lavar os nossos pés. Pedro, você não entende agora porque eu estou fazendo isso. Mais tarde você entenderá. Não, o senhor nunca lavará os meus pés. Mas se eu não lavar, nunca poderá ser meu companheiro. Então lave minhas mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Aquele que tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês todos estão limpos. Mas isto não é verdade a respeito de todos aqui. Sim, um de vocês me trairá. É aquele a quem der o pão mergulhado no vinho. Depressa, Judas. O que tiver de fazer, faça já. Judas. E Jesus instituiu a Santa Ceia, que deverá ser celebrada até o dia da sua volta, como símbolo da nova e eterna aliança, a aliança do seu sangue. Eu não posso lembrar deste momento. Tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Tomai e bebei, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês para a remissão de pecados. E digo a vocês que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberemos juntos no reino do meu Pai. Pai, chegou a hora. Glorifique o seu Filho para que ele possa glorificar o Senhor. Assim como lhe conferiu autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que o Senhor lhe deu. E esse é o meio de obter a vida eterna: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que o Senhor enviou à terra. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. E agora revele a minha glória enquanto estou na sua presença, a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Manifestei o seu nome aos homens que o Senhor me deu do mundo. Eram seus, o Senhor os confiou a mim, e eles têm guardado a sua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho é um presente seu, porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor me deu. Eles as aceitaram
e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor à terra e creem que o Senhor me enviou. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque são seus. Ora, todas as minhas coisas são suas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, Pai, ao passo que eu vou para junto do Senhor. Pai Santo, guarde-os com seu cuidado, todos aqueles que o Senhor me deu, para que, tal como nós, eles sejam unidos sem falta de nenhum. Durante a minha permanência aqui, eu guardei com segurança todos esses que o Senhor me deu. Eu os guardei de tal maneira que nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, como as Escrituras tinham predito. E eu agora vou para a sua presença. Eu lhes disse muitas coisas enquanto estava com eles, para que ficassem transbordando com muita alegria. Eu lhes transmiti as suas ordens, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifique-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não estou orando somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Minha oração é por todos eles, e que sejam de um só coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós. Assim o mundo verá que minha missão é do Senhor mesmo. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, a de serem um como nós o somos, eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor ama meus discípulos, tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo, esses que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória. O Senhor me deu a glória porque me amou antes do princípio do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu sim. E esses seguidores sabem que o Senhor me enviou. E eu revelei o Senhor a eles, e continuarei a revelar, para que o poderoso amor que o Senhor tem por mim possa estar neles, e eu neles esteja. No jardim do Getsêmani, rende-se nos braços do Pai em completa atitude de obediência e amor. Jesus, naquele momento, toma sobre si mesmo a culpa de toda a humanidade caída. Entrega-se à prisão para ser maltratado, falsamente condenado e contado com os malfeitores. Meu Pai, se possível que este cálice seja tirado de mim, contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Pedro, não podem ficar acordados comigo nem mesmo meia hora. Fiquem atentos e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Meu Pai, se esse cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Chegou a hora. Eu sou entregue nas mãos de homens pecadores. Que mesmo? Levantem-se, levantem-se, vamos andando. Vejam,
homem que me está traindo? Os soldados, Mestre. Judas, meu amigo, faça logo aquilo para que você veio fazer. Judas está beijando o mestre. Com um beijo ele traiu o mestre. Solte o braço de Jesus. Não deixarei que leve o mestre. Pedro, não! Cortaram a orelha do soldado. Jesus não colocou no lugar. Guarde a sua espada, Pedro. Aqueles que usam a espada acabarão mortos por ela. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu pai milhares de anjos para nos protegerem e ele mandaria no mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como as escrituras que descrevem o que está acontecendo agora iriam cumprir-se? Ele tá pensando que é. Olha, esse homem perigoso. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Será que eu sou algum assaltante perigoso para que vocês tivessem que se armar de espadas antes de me prenderem? Eu estava com vocês ensinando diariamente no templo e vocês não me prenderam nesta ocasião. Mas tudo isto está acontecendo para cumprir as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Naquele momento, medo e pavor tomaram conta dos nossos corações. E ele foi entregue para ser ultrajado, chicoteado, humilhado. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos que quase vazou seu cérebro. Arrancaram sua barba a punho, cuspiram nele, esbofetearam aquele que é o Senhor de toda a criação. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O amor de Jesus nos contagia. Jesus, Jesus, Jesus. Estamos apresentando Jesus, o resgate de sangue. Produção, Projeto Semear. Adquira este especial em fita cassete. Escreva para o Projeto Semear, Caixa Postal 3445, Belo Horizonte, e peça informações. Projeto Semear, Caixa Postal 3445, Belo Horizonte. Projeto Semear, semeando palavras de vida. Voltamos a apresentar Jesus, o resgate de sangue. Este homem disse: eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Bem, e então? Disse ou não disse isso? Eu ordeno! No nome do Deus vivo,
que nos declare se você diz que é o Messias, o Filho de Deus. Sim, eu sou. E no futuro vocês me verão, o Messias, sentado à direita de Deus, voltando nas nuvens do céu. Blasfêmia! Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença de vocês? Morte! Morte! Maldição! Tá com os olhos tapados, hein? Messias, profetize para nós quem bateu em você agora. Você mesmo! Ah! Você estava com Jesus? Porque vocês dois são da Galileia! Eu não sei do que você está falando. Este homem estava com Jesus de Nazaré. Eu juro, eu não conheço esse homem. Nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pois seu modo de falar é galileu. Eu nunca vi esse homem! Antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. E Jesus foi levado na manhã seguinte diante do governador romano, Pôncio Pilatos. Você é o rei dos judeus? Sim. Ele blasfemou contra Deus. Você não ouviu o que eles estão dizendo? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Jesus é o rei que reina pela força do amor e da verdade, não pela força das armas como esperava o povo judeu. Ora, o governador tinha o costume de soltar um prisioneiro judeu todo o ano durante a celebração da Páscoa, qualquer um prisioneiro que eles quisessem. Neste ano, estava preso um criminoso muito famoso chamado Barrabás. E quando o povo se reuniu diante da casa de Pilatos naquela manhã, ele perguntou-lhes: quem é que soltarei para vocês? Barrabás ou Jesus, seu Messias? Quem é que o soltarei? Barrabás ou Jesus, seu Messias? Pilatos. Pilatos. Nós devemos pedir quem? Deixa esse homem em paz. Porque esta noite eu tive um pesadelo com ele. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os oficiais judeus convenceram o povo a pedir a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Qual desses dois devo soltar para vocês? Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás! Tem que soltar o Barrabás, tem que soltar o Barrabás. E o que eu farei de Jesus, o Messias de vocês? Crucificam! Macho! Por quê? O que ele fez de ruim? Crucificam! Macho! Eu lavo as minhas mãos. Estou inocente do sangue deste homem. Bem, a responsabilidade é de vocês.
Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos! Então Pilatos soltou Barrabás. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Mas primeiro, eles levaram Jesus para o pátio do quartel e chamaram a tropa toda. Tiraram-lhe a roupa e vestiram-lhe o manto vermelho. Fizeram uma coroa de longos espinhos e a colocaram na cabeça dele. Puseram-lhe uma vara na mão direita como se fosse um cedro, ajoelhando diante dele em sinal de zombaria. Salve, rei dos judeus, gritavam eles, e cuspiam nele. Tomaram a vara da mão dele e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois da zombaria, eles lhe tiraram o manto, o vestiram com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Quando estavam a caminho do lugar de execução, encontraram um homem de Cirene, o nome dele era Simão, e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Então saíram para um lugar conhecido como Gólgota, isto é, Monte da Caveira, onde os soldados deram vinho narcotizante para ele beber. Mas quando ele o experimentou, rejeitou. De ironia, colocaram no alto da cruz a seguinte inscrição: Este é Jesus, o rei dos judeus. É você que pode destruir o templo e construí-lo em 3 dias, não é? Desça da cruz e salve a sua vida, se é o Filho de Deus. Mas não pode salvar-se a si mesmo. Então é o rei de Israel? Pois desça da cruz e nós acreditaremos nisso. Ele confiou em Deus. Deus que mostra sua aprovação a ele é franco. Ele não disse, eu sou o Filho de Deus? Eles diziam isso por não conhecerem as Escrituras, apesar de serem religiosos. Naquele momento Jesus estava só, carregando sobre si a condenação de todo homem, por amor. Um amor que excede o nosso entendimento. O Pai não podia contemplá-lo por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Quem sabe você aceita um pouco de vinagre? Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no meu reino.
consumado. Pai, em suas mãos eu entrego meu espírito. Todos nós fomos dispersos. Eu chorava amargamente. Outros foram para Emaús. E as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outros piedosos que seguiam e criam em Jesus, prepararam especiarias e ungüentos. Todos ficamos tristes, desolados, desesperados. Aquele a quem vimos ressuscitando mortos, curando toda sorte de enfermidades, acalmando tempestade, andando sobre as águas, que tinha palavras de vida eterna, estava morto. A gente não podia acreditar. Não podia. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, venceu a morte pelo seu próprio poder, pelo poder do Pai e pelo poder do Espírito Santo. A morte não pôde contê-lo. Ele rompeu as cadeias, tomou das mãos do diabo as dívidas de cada homem, venceu por nós. Agora resta a cada homem crer. Aquele que crer será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estamos apresentando Jesus, o resgate de sangue. Produção, Projeto Semear. Adquira este especial em fita cassete. Escreva para o Projeto Semear, Caixa Postal 3445, Belo Horizonte, e peça informações. Projeto Semear, Caixa Postal 3445, Belo Horizonte. Projeto Semear, semeando palavras de vida. Voltamos a apresentar Jesus, o resgate de sangue.
Madalena, a mesma de quem Jesus expeliu 7 demônios. Fui a primeira a ver o Cristo ressurreto. Mulher, por que está chorando? Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Mulher, por que está chorando? E a quem procura? Senhor, se o Senhor o tirou, diga-me onde o colocou e eu levarei. Maria. Mestre. Não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas vá procurar os seus irmãos e diga que eu vou subir ao meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. A segunda aparição de Jesus foi para as mulheres que corriam ao túmulo. Assustadas, mas cheias de alegria, com a notícia da ressurreição de Cristo. Bom dia. Não tenham medo. Vão dizer aos irmãos que partam imediatamente para a Galileia, para se encontrarem comigo lá. Depois disso, Jesus apareceu para mim, consolando meu coração triste e arrependido por tê-lo negado 3 vezes. A quarta aparição de Jesus aconteceu a mim e a Cleopas no caminho de Emaús. Nós conversávamos a respeito de todas as coisas que aconteceram. Vocês parecem estar conversando muito sérios sobre alguma coisa. Com que se acham tão preocupados? Você deve ser a única pessoa em toda Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram com Jesus, o Nazareno. Era um profeta que fazia milagres incríveis, um poderoso mestre, muito considerado, tanto por Deus quanto pelos homens. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós pensávamos que ele fosse o glorioso Messias, que tinha vindo para libertar Israel. E agora, além de tudo isso que aconteceu há 3 dias, algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu túmulo hoje, bem cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver e de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Vocês são insensatos. Oh, gente insensata. Acham difícil crer tudo que os profetas disseram nas Escrituras? Não foi profetizado que o Messias teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? E Jesus, começando pelo livro de Gênesis e através das Escrituras, explicava o que os textos queriam dizer e o que diziam a respeito dele mesmo. Já estávamos no fim da viagem e Jesus queria seguir adiante. Passe a noite conosco. Está bem. Quando a gente ia comer, ele pediu a bênção de Deus sobre a comida. Tomou o pão e o partiu. Só então o reconhecemos pela maneira como ele partiu o pão. É o Senhor.
Mas naquele mesmo momento, ele desapareceu da nossa frente. Na tarde daquele mesmo domingo, nós estávamos reunidos numa casa de portas trancadas, com medo dos líderes judaicos. Paz seja com vocês. Eu me lembro, ele mostrou-nos as mãos e o lado, e nos alegramos muito ao vermos o Senhor. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Recebei o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficam sem perdão. Eu não estava com eles e não acreditei nessa história. Eu, Tomé, se não enxergar nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tinha exatamente 8 dias quando Jesus apareceu outra vez. Paz seja com vocês. Tomé, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Coloque a sua mão também no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Você crê porque me viu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Estávamos juntos no mar de Tiberíades. Eu, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. A gente estava pescando. Pescamos a noite toda e nada de peixes. Ao clarear o dia, Jesus estava na praia, mas nós não o reconhecemos. Não posso me esquecer daquele dia. Filhos, tem alguma coisa para comer? Não! Então lance a rede à direita do barco. Assim fizemos, e a gente não aguentava puxar a rede. Tão grande a quantidade de peixes. Pedro, é o Senhor! Vamos, tragam alguns peixes que acabaram de abaiar. Jesus tomou o pão e nos deu, e de qual modo o peixe? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a todos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Jesus, agora ressurreto, em corpo de glória, deu provas incontestáveis de sua vitória sobre a morte. Apareceu mais de 40 dias, dizendo não ser um espírito, mas ser o Cristo ressurreto e dizendo coisas do reino de Deus. E comendo conosco, disse que não saíssemos de Jerusalém, mas esperássemos a promessa do Pai. Que vontade de ver Jesus outra vez!
Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão o poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até dos confins da terra, a respeito da minha morte e da minha ressurreição. Não muito depois disso, ele subiu ao céu e desapareceu entre nuvens, estando nós olhando para ele. Homens da Galileia, por que vocês ficam aqui olhando para cima? Jesus foi embora para o céu, e algum dia, tal como foi, ele voltará. Jesus retornou à sua glória eterna, glória na qual voltará. Agora, não mais para salvar, mas antes para julgar a humanidade e estabelecer o seu reino eterno. Um reino onde reinarão com ele todos os que creram na sua vinda e pela fé e por sua graça foram por seu sangue justificados. Aproxima-se a volta de Jesus, aquele que seria o grande e maravilhoso dia do Senhor. Será para aqueles que não aceitaram o seu sacrifício, o grande e terrível dia do Senhor. Assim como Jesus ressuscitou, todos um dia ressuscitarão. Uns para a glória eterna de Deus, outros para a vergonha e horror eterno. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aí está o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Por isso, eu morri por você. Não importa quem você seja. Eu tenho poder para perdoar todos os seus pecados. Arrependa, portanto, e aceite o que eu fiz por você. A minha vida sem Jesus. Eu seria uma pessoa a mais, que passaria pela vida sem conhecer o autor da vida. Mas ele ressuscitou, venceu a morte
todo homem, independente de cor, raça ou classe social, faça parte do seu reino eterno. E o mais lindo é que ele, sendo o Criador de todas as coisas, se fez pobre, homem como nós, morreu em nosso lugar, pagou com o seu sangue o preço do nosso resgate. Um reino de eterna alegria. É tudo tão lindo, tão perfeito, tão real. Jesus veio e abriu o caminho de volta a Deus. Ele pagou o preço do nosso pecado. A hora é agora, pois a qualquer momento ele virá. Mas existe um segredo para o homem entrar no reino dos céus. A chave é o arrependimento. E o arrependimento é o grande segredo. Não importa em que época o homem viva. Vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Com seu sangue, ele pagou o preço do nosso resgate. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado e no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu Monte Santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Apresentamos Jesus, o resgate de sangue. Produção Projeto Semear. Diretor de cena Marco Antônio Walter Rosas. Pesquisa Roberto Marcondes. Roteiro Roberto Marcondes e Marco Antônio Walter Rosas. Gravação e mixagem Luzimar de Oliveira. Gravado nos estúdios da Rádio Itatiaia, Belo Horizonte. Elenco:
Andréia Santos, Marta e Anjo, Antônio Carlos Abreu, tentador e endemoniado de Gadara, Antônio Cardoso, João Batista e João, Jefferson Regis, Tiago, Mateus e Caifás, Joemerson Fagundes, Pôncio Pilatos, Felipe, José Paulo de Souza, Nicodemos e Simão, Marcelo Luquezzi Rocha, André, Marco Antônio Walter Rosas, um dos discípulos de Emaús, Marta Marina Guimarães, viúva, Rosane Dias Gonçalves, Maria Madalena e esposa de Pôncio Pilatos, Roberto Marcondes, Jesus de Nazaré, Uriel Rossanto, Pedro, Zélia Pastor, Maria. Participações especiais: Dircélia Lynch, Sabrina Luquezzi, Vicência Lacerda, Marina de Abreu, Cláudia Lacerda, Ilma Brécia, Alfeu Henriques. Agradecemos o apoio e incentivo de Cláudia Marcondes, Sônia Marília Braga, Rosimeire Lilian Garcia, Daniel Barros, a cantora Ilma Brécia e o violonista Sérgio Marques. Projeto Semear, semeando palavras de vida.